Para a gerência de máquinas virtuais por parte dos administradores da nuvem, os processos de edição e os processos de parada de VM são bem similares aos processos disponíveis aos usuários finais. O processo de início de uma instância também é similar, a diferença é que ele disponibiliza campos para especificar em quais recursos da infraestrutura a VM deve ser iniciada. Então, por exemplo, em qual pod, em qual cluster, em qual host essa VM deve ser iniciada. O processo de deleção de uma VM é um pouco diferente também, no sentido em que, além de disponibilizar esse campo de volumes a serem apagados juntamente com a VM, ele disponibiliza esse campo de input chamado eliminar. Caso esse campo seja marcado como verdadeiro, ao deletar essa instância, ela será eliminada completamente e não poderá ser recuperada posteriormente. Então, por exemplo, ao confirmarmos a operação, vamos observar que essa VM Ubuntu VM01 será eliminada por completo e não poderá ser recuperada. Ressalta-se que no momento em que ela é eliminada por completo, não podendo ser recuperada, como agora, os seus recursos passam a estar disponíveis ao sistema para serem alocados a outras demandas, incluindo endereços IPs da VM, etc. Caso essa opção eliminar seja marcada como falsa, vamos observar que a VM passará a ter o estado chamado de destroyed e que ela poderá ser recuperada. Então, aqui ela possui o estado de destroyed e que ela pode ser recuperada posteriormente através dessa opção. Ressalta-se que quando ela está no estado de destroyed, ela ainda consome recursos lógicos do ambiente. E ao confirmarmos então o processo de recuperação da VM, vamos observar que ela pode ser manipulada, pode ser iniciada, etc. O CloudStack disponibiliza algumas configurações globais para gerenciar esse processo de deleção. Então, dentre essas configurações estão Allow User Expung Recover VM, que determina se os usuários finais podem realizar a completa deleção da VM ou realizar as suas recuperações. E também a configuração global Expung Delay, que determina o intervalo de tempo em segundos para o CloudStack internamente realizar a deleção completa de uma VM que está em estado de destroyed. Então, por exemplo, nessa configuração definida, após 86.400 segundos, o CloudStack irá internamente realizar a completa deleção de VMs que estejam em estado destroyed. O processo de criação de VMs para administradores da nuvem difere-se do processo de criação disponibilizado aos usuários finais, visto que provê liberdade em relação à manipulação da infraestrutura e em relação à alocação da VM a uma conta em específico. Dito isso, ao acessarmos o formulário de adição de uma nova instância, podemos primeiramente atribuir a VM a uma determinada conta, então irei atribuir essa VM à conta usuário ACS, e podemos selecionar uma infraestrutura de implantação no qual a VM será implantada, então irei selecionar o host 2 para essa VM. Vai ser uma VM Ubuntu 18.04 Small Instance, sem disco de dados e com essa rede guest. Então aqui eu vou colocar Ubuntu VM host 2 e vou executar a VM. Então a VM já está iniciando no host 2 e ela já está em execução. Foi atribuída corretamente ao usuário ACS e ela está implantada no host 2. Para realizar a migração de uma VM entre hosts, devemos selecionar essa opção. No formulário renderizado, devemos selecionar um novo host para a VM em questão. Então, no caso, eu irei selecionar o host 01 para ser o novo host da VM. Uma vez selecionado o host desejado, caso também seja necessário realizar a migração dos volumes da VM, devemos selecionar essa opção Migrate with Storage. Nesse caso, um novo campo de input é renderizado com os volumes da VM. Nesse caso, a VM só tem esse volume root.
Para os volumes a serem migrados, devemos selecionar o botão Change e devemos selecionar o novo Storage Pool. Ao confirmarmos a operação, o processo de migração da VM e, nesse caso, de seus volumes, é iniciado. Então, a migração foi concluída com sucesso e o novo host da VM passa a ser o host 1. Root e Domain Admins podem trocar o dono de uma VM. Para isso, ela deve estar em estado parado e esse botão deve ser selecionado. No formulário, basta especificar a conta de usuário que será a nova dona da instância. Então, por exemplo, vamos atribuir essa instância para a conta usuário ACS e vamos confirmar a operação. Então, a VM foi designada, foi atribuída a nova conta e o dono passa a ser a conta operador ACS. Além disso, como já foi explicado no vídeo de gerência de VMs para usuários finais, as VMs paradas podem ser configuradas através dessa aba. Algumas configurações que são exclusivas para administradores da nuvem são a Root Disk Size, que define o tamanho do root disk da VM. Porém, se a Service Offering tem o tamanho do root disk configurado, então essa configuração é sobrescrita pelo valor definido na Service Offering. Também tem a configuração Root Disk Controller, que define o controlador de disco usado pelo root disk da VM. A Data Disk Controller, que define o controlador de disco utilizado pelos Data Disks da VM. E, por fim, a Name on Hypervisor, que define o nome da VM no virtualizador. O CloudStack permite restringir o acesso a certas configurações das VMs a contas do tipo user. Existem duas configurações globais para tal, a User VM Denied Details e a User VM Read Only Details. A primeira, User VM Denied Details, impede a adição, edição e visualização das configurações. A segunda, User VM Read Only Details, impede a adição e a edição das configurações, porém elas continuam visíveis aos usuários finais na aba de configurações da VM. Então, para demonstrar a manipulação dessas duas configurações, primeiramente irei acessar essa instância parada e essa instância ela tem como dono a conta usuário ACS e irei acessar a aba de configurações e irei adicionar a configuração CPU Cores per Socket para receber o valor de 2. Nas configurações globais, ao pesquisarmos novamente por user.vm, vamos adicionar essa configuração CPU Cores per Socket na configuração global User VM Read Only Details. Ao confirmarmos a operação, vamos observar que, ao acessar as configurações da VM com uma conta de usuário, essa configuração vai ser uma configuração read-only, apenas de visualização. Então, eu vou realizar o login aqui com a usuário.acs e vou acessar a instância Ubuntu VM e as configurações. Observa-se que não é possível manipular essa configuração CPU Cores per Socket, é apenas possível visualizá-la. Retornando então para a conta operador.acs, ao irmos nas configurações globais e pesquisarmos novamente por user.vm, vamos tirar essa configuração CPU Cores per Socket da User VM Read Only Details e vamos adicionar aqui na User VM Denied Details. Então, agora o comportamento esperado passa a ser que, ao acessar as configurações da VM com a conta de usuário, a configuração CPU Cores per Socket não apareça nas configurações listadas. Então, vamos acessar novamente com a conta usuário.acs as configurações da VM.
Observamos que agora a configuração CPU Cores per Socket não é disponível para visualização nas configurações da VM, o que indica um comportamento esperado.